E aí, tudo bom? Bom, galera, na última aula nós falamos sobre diagramas de fases de substâncias puras, onde eles tinham um ponto de fusão, uma temperatura exata, onde passava do estado líquido para o estado gasoso, e também um ponto de ebulição, temperatura exata, onde passa do estado gasoso, do líquido para o gasoso, isso sim. No diagrama de fases de misturas, geralmente esses patamares não têm temperaturas constantes, elas podem variar um pouquinho, e é isso que a gente vai trazer para você nessa aula, beleza? Bom, observamos aqui, a gente tem um gráfico de diagramas de misturas. No início, você tem uma temperatura inicial menor do que a temperatura em que essa mistura sofre fusão. Você tem um material sólido. Ele passando o tempo e sofrendo aquecimento, vai chegar a uma certa temperatura em que ele vai haver transição de estado. Ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Depois que ele ficar só no estado líquido, a temperatura volta a subir, chega num ponto onde ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso. A temperatura sobe, só que ela sobe mais vagarosamente, porque parte do calor fornecido está sendo absorvido para a transição de fase. E por último, você tem a substância no estado gasoso voltando a se aquecer. Galera, como podemos ver aqui no nosso gráfico, não temos patamares constantes, ou seja, a nossa variação de temperatura de fusão que está aqui, ela não é constante, ela é variável. Então nesse patamar aqui, a substância se encontra no estado sólido e no estado líquido. Nesse outro patamar aqui, temos a variação de temperatura de ebulição, onde a substância está passando do estado líquido para o estado gasoso. Esse gráfico é um gráfico muito comum, né, dentro dessas substâncias. Só que tem algumas exceções, que são as misturas azeotrópicas e as eutéticas. Uma mistura comum, ela tem variação de temperatura de fusão, variação de temperatura de ebulição. Mas a gente tem algumas exceções, igual o Pavas falou. A gente tem a exceção da mistura eutética. A mistura eutética, apesar de ter mais do que um componente, não ser uma substância pura, durante a fusão, ela se comporta como se fosse uma substância pura. Bom, observe esse gráfico. Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso e gasoso. Durante a transição de sólido para líquido, a temperatura fica constante, formou um patamar constante. Ou seja, ela tem ponto de fusão. Mas aqui, ó, durante a ebulição, a temperatura não ficou constante, ela tem uma variação de temperatura onde ocorre a ebulição do material. Isso é classificado como mistura eutética. Misturas azeotrópicas. Como Soneca havia falado nas misturas eutéticas, a única coisa que ia variar é o ponto de ebulição. No nosso aqui agora, a única coisa que vai variar é o ponto de fusão, que a gente vai ter uma substância onde vai ter essa variação de temperatura na mudança do estado sólido para o estado líquido. Enquanto no estado líquido para o gasoso, teremos uma temperatura totalmente constante. Poucas substâncias fazem isso, tá? E isso é denominado como misturas azeotrópicas. Bom, nessa aula nós falamos sobre gráficos de mistura e percebemos que misturas não têm ponto de fusão e ponto de ebulição ao mesmo tempo. As misturas comuns, normalmente durante a fusão e durante a ebulição, existe um intervalo de temperatura, com exceção das misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. Na eutética a gente tem um ponto de fusão, mas não tem ponto de ebulição, e na azeotrópica a gente tem ponto de ebulição, mas não tem ponto de fusão. E você que gostou dos nossos vídeos, você que gostou desse vídeo, dos outros passados, comenta, pergunta, alguma coisa que ficou faltando na sua cabeça, ou às vezes alguma coisa que não encaixou direitinho, pergunta que a gente vai te trazer uma explicação muito, mas muito simples. E na próxima aula nós Iremos falar sobre densidade e massa específica, ok? Ok, é nóis! Bom, nós do canal Química Simples estamos fazendo só uma brincadeira sobre esse momento político extremamente importante que nosso país está vivendo.
É bom a gente frisar que não somos nem de direita nem de esquerda, só estamos querendo pôr um pouco mais de educação para a melhoria do Brasil inteiro, né? Então vamos discutir com educação, não vamos levar para violência, vamos discutir de forma educada e séria, para que a democracia seja respeitada. Não se esqueça, juntos pelo Brasil, educação já! Até mais!